Olá, pessoal. Voltamos para a segunda parte, né? Vamos começar essa segunda parte do nosso tema de hoje, né? O que é que a gente falou aí na primeira parte? O que é o nascimento espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente viu que é esse nascimento espiritual? A gente viu que o nascimento espiritual é um processo de despertar e transformação interior que leva uma pessoa a redescobrir seu propósito e a sua conexão com o divino. É um conceito aí falado por muitas tradições religiosas e espirituais, tá, pessoal? Então foi o que a gente viu na primeira parte, tá? Aí espero que agora na segunda não tenha muita interferência, porque eu quero passar aqui as coisas que eu tenho que passar, tá, pessoal? Não é fácil, tá? O que mais, pessoal? É, a segunda parte, né? Ele fala a busca pelo conhecimento espiritual e pelo entendimento dos princípios universais. E outra prática essencial para o nascimento espiritual. Ó, é o que eu estou falando, tá, pessoal? É o que eu estou falando, tá? Opa aí, a gritaria, tá? Isso atrapalha eu entrar aqui no meu trabalho, tá? Depende de conexão, pessoal. Essas pessoas não querem entender, tá? Aí ele fala, a busca pelo conhecimento e pelo entendimento dos princípios universais e outra prática essencial para o nascimento espiritual. Então, conhecimento espiritual, entendimento dos princípios espirituais, né? A prática também é importante para o nascimento espiritual. Esse conhecimento ajuda a pessoa a compreender melhor a si mesmo e o mundo ao seu redor, promovendo uma consciência mais elevada, uma perspectiva mais ampla da realidade. Então, é preciso ter isso, tá, pessoal? Conhecer a si mesmo e o mundo ao redor. Foi por isso que a Matrix, tá? Ele criou aí o mundo bola, né? Aonde todo mundo agora pensa que o mundo é essa bola aí, tá? E os outros mundos também são tudo uma bola, tá? Foi ele que criou essa distorção para você não entender as coisas. Mas tem aí a Bíblia, tá? A palavra de Deus que não mente, tá? Mostrou como é o formato da Terra, a realidade que a gente vive, tá? Ele diz que é para promover uma consciência mais elevada, uma perspectiva mais ampla da realidade, tá? Aí ele fala, estudo de texto sagrado, refletir sobre as leis espirituais, buscar a orientação de mestres espirituais, são maneiras de aprofundar essa compreensão e de fortalecer o caminho espiritual. Então, são coisas que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Que vai fortalecer a gente nesse caminho que a gente nasceu, nascimento espiritual. Algo que mais? Benefício do nascimento espiritual. Ainda bem que tem benefício, tá? Porque se a gente nasce espiritual não tem benefício, ficava ruim, né, pessoal? Então, qual é o benefício de você se você ser uma pessoa espiritual, pessoal? Nossa, pessoal, tava tão quieto aqui, ó. Tava tão quieto, só foi eu começar eu dizer, eu vou gravar. Opa aí. Tava quieto. É só eu dizer que eu vou gravar, acontece essas coisas. Gritos. Tava quieto, eu não tava gravando.
Eu não sei, isso não é uma coisa normal, tá, pessoal? Aí ele fala, o nascimento espiritual traz benefício profundo que impacta toda a área da vida. Então, toda a área da vida que a gente conhece que o ser humano tem. Qual é a área da vida? Tanto a área espiritual, mental, emocional e física. Vai impactar a pessoa. Um dos principais benefícios é a paz interior, né? Que surge à medida que a pessoa se liberta da ilusão do apego aos bens materiais. Então, se você, como é que se diz, vive aqui apegado a esses bens materiais, você está preso à ilusão. Sua consciência está presa. E você precisa se libertar para você encontrar essa paz interior. Então, pessoal, não pode, tá? A gente que é espiritual, a gente vai usar a matéria? Eu estou usando a matéria, tá? Estou usando o corpo, estou usando as coisas aqui. Comida, eu estou usando a matéria, mas eu não posso ficar apegado. É a intenção do seu espírito. Aquele que nasceu espiritual, ele tem outra intenção. Ele vai viver aqui, vai usufruir mas ele sabe que isso vai passar. O que mais, pessoal? Essa paz proporciona um equilíbrio emocional que permite enfrentar dificuldade com serenidade e confiança, além de melhorar a qualidade do relacionamento. Então, vai nos equilibrar emocionalmente, então, vai trabalhar aí essa paz, vai proporcionar equilíbrio emocional. É o que eu falei, vai pegar a camada espiritual, emocional, mental e física. Outro benefício é a ampliação da empatia e da compaixão. Então, uma pessoa que nasceu espiritualmente, pessoal, que é o despertar da consciência, né? O que é que acontece? Ela vai ter empatia e compaixão. Ela vai sentir o sentimento dos outros, né, pessoal? Um nascimento espiritual ajuda a pessoa a perceber os seres que estão conectados, promovendo o sentimento de respeito e amor pelo outro. Então, a pessoa começa a ter respeito e amor pelo outro, empatia, compaixão. É isso que vai fazer daqui dessa realidade melhor. Por isso, pessoal, já falei em um vídeo, sem espiritualidade, a humanidade não vai para frente. Não vai, tá? Aí o que mais? Essa perspectiva torna o indivíduo mais compreensivo e capaz de cultivar o relacionamento harmonioso, tanto com as pessoas quanto com a natureza e o meio ambiente. Então, deixa ela conectada tanto com as pessoas quanto o meio ambiente. Ela vai preservar os ambientes, ela vai ter um relacionamento com o ambiente, que faz parte também, né? Você está interconectado com esse ambiente. O nascimento espiritual também fortalece a intuição, então, é o lado espiritual, permitindo que a pessoa tome decisões mais alinhadas com a sua essência e seu propósito de vida. Essa conexão quântica facilita a busca por um caminho mais autêntico, então verdadeiro, onde as escolhas são feitas com base na sabedoria e no discernimento. Então, essa intuição, a pessoa que desperta, fica muito forte, tá, pessoal? A intuição. O nascimento que ela tem é o despertar, o nascimento espiritual. Lembra que eu falei isso na primeira parte? Então, ela começa a ter uma clareza, tá? Uma intuição muito grande. Com essa clareza, a pessoa se sente mais confiante em relação ao futuro e paz com as suas decisões. Entende, pessoal? Aí ele fala a experiência de unidade e conexão com o divino. Então, o nascimento espiritual proporciona a experiência de unidade com o divino, né? Uma conexão com Deus, com toda a forma de vida.
Esse sentimento de unidade é descrito como uma percepção de que tudo está interligado e que a própria essência do indivíduo é parte de uma consciência maior. Então, é parte que veio dessa consciência maior, que é a fonte. A gente veio de Deus. Então, a gente tem uma parte dela. Então, quando a gente se conecta à fonte, a gente começa a ter sentimento de unidade. É isso que está faltando para a humanidade, tá? Está faltando isso, porque as consciências estão aí, tá? Veio dessa fonte, mas não estão conectados à fonte, que é a consciência maior. É Deus, né? Aí ele fala, esse estado de consciência promove uma paz, uma alegria profunda e que transcende a preocupação cotidiana e permite que a pessoa viva como um sentimento constante de gratidão e harmonia. Essa experiência de conexão com o divino não é algo que se pode forçar, mas surge naturalmente à medida que a pessoa se desprende da ilusão do ego, abre para a verdade espiritual. Então, pessoal, essa experiência não é algo que pode forçar. Você não pode forçar nas pessoas, tá? É aquilo que ela vai sentindo despertar, né? Na hora ela vai sentindo, ela vai querendo buscar essas coisas. Então, por isso que pessoas que chegam para o meu canal, ela tá com esse desejo. Ela vê aqui o conhecimento, vê o meu texto, conhecimento espiritual. Nossa, tô querendo saber sobre isso. Então ela vem. Então, porque essa pessoa está com desejo. E ali, ela, à medida ela vai surgindo nela, desprendendo do ego dela, vai abrindo para a verdade espiritual. É assim, pessoal. A pessoa não se transforma, tá, agora eu sou espiritual. Não, pessoal, tá? Isso não acontece, tá? No cotidiano, como é que se diz? Como é que se diz? É um processo gradual, tá? Que ela vai viver no sentimento de gratidão, harmonia, tá? Aí ele fala, esse estado que o praticante percebe a natureza sagrada da vida, desenvolve uma reverência pelo mundo e pelas relações ao seu redor. Esse sentimento de unidade fortalece a fé, o amor, elemento fundamental para a vida espiritual plena e significativa. Então, a vida feliz e de significado. Aquele que é espiritual, ele tem uma vida feliz no espírito e uma vida com significado. Pessoas que estão aí caindo em depressão, sem significado aqui, perdida, é porque ainda ela não nasceu espiritualmente. Não despertou. É o que eu estou tentando fazer aqui, tá, pessoal? Trazer a sua consciência para ver se desperta alguma coisa em você. Por isso que eu falo, tá, pessoal? Vocês que não estão despertos, assista. Você assiste tanto outros vídeos de outros pastores, eu não sei qual é, pessoal. Até amigos meus, tá? Amigo meu não quer assistir meu vídeo. Eu vejo ela assistindo aí, minhas filhas mesmo, assistindo outros vídeos de outros pregadores. Mas por que não quer assistir meu vídeo? Entende, pessoal? Algo toca dentro dessa pessoa, tá? É isso, mas fazer o quê? Faz parte, né? O que mais, pessoal? A pergunta é, será que a Bíblia fala sobre esse nascimento espiritual? Vamos ler, né, pessoal? Vamos entender aqui. E como como entrar nesse processo de transformação interior? É quando a gente desperta, né, pessoal? Que é o nascimento espiritual. Então, você nasceu, é um bebezinho, precisa tomar leite espiritual, tá? Então, aí que você entra no processo de transformação. Para o quê?
para levar você para a iluminação. Porque o nascimento espiritual é para levar você à iluminação. Então você precisa nascer de novo. É o que Cristo fala aqui, né? Na Bíblia. Vamos ler. João 3, versículo 3 até o 8. Vamos ler pausadamente para você entender, tá? Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade a Nicodemo, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, que nascimento é esse? É o nascimento espiritual. Perguntou Nicodemo: como pode nascer de novo? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe. Então, vai entrar no ventre da mãe e renascer? Não é isso que Cristo está falando. É o que Cristo responde. Respondeu Jesus: digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Seu mal é esse? Então, o que é que ele está falando, nascer da água, pessoal? É o batismo? É que agora os pastores vão falar, você tem que se batizar, senão você não vai entrar no reino de Deus. Tem igreja que se você não se batizar, eles não vão receber você lá. Você não é do reino de Deus. Porque eles pensam que é isso. É água que Cristo está falando, água normal dessa que a gente bebe. É a palavra de Deus, pessoal. E do Espírito, então, do batismo com o Espírito. Não vai. Se você não for o batismo do Espírito Santo, é a transformação interior que o Espírito vai fazer na sua vida. Tá? É isso que é nascer da água e do Espírito que Cristo estava falando. Isso vai acontecer dentro. Tá? O que nasce da carne é carne. Então, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Então, por isso que a palavra de Deus é Espírito e vida. Que ela vai produzir outro Espírito na pessoa. Entende? Entende, pessoal? Se uma pessoa carnal, quando lê isso aqui, tá? Alguns espírita acham que é nascer de novo, é que você vai ter outra encarnação, vai nascer. Ele não está falando disso. A Bíblia fala de reencarnação? Fala. Mas nesse contexto aqui, que ele está falando para Nicodemo, ele não está falando disso, ele está falando do nascimento espiritual. É o meu tema de hoje, né? Ele está falando disso. Por isso que ele disse que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do espírito é espírito. Então ele está falando de um nascimento espiritual. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que você nasça de novo. Então, é necessário que você nasça de novo espiritualmente. É um nascimento espiritual. O vento sopra onde quer. Você escuta que não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Então, Cristo estava conversando com um homem, né? Nicodemo, que era um homem daquela época sábio lá, né? E ele estava conversando isso, então estava falando em parábola. E Nicodemo, como é que pode isso? Não estava entendendo o que homem sábio é esse? Que Cristo era o mais sábio que tinha ali, tá? Então, ele não sabia como é que isso ia acontecer. E quis falando por parábola, para ver se ele entende. Assim acontece com todos nascidos do Espírito. Então ele está falando de um nascimento espiritual. Não é um nascimento de que vai reencarnar de novo, tá, pessoal? Os espíritas também se passam nisso aí, tá? Tá fora da espiritualidade, tá? A reencarnação existe, mas com outro propósito, tá? Foi quando você não alcançou esse nascimento, quanto você esteve aqui nessa realidade, então
vai lhe dar outra oportunidade de você renascer espiritualmente. Você não despertou a consciência. Passou aqui, aconteceu algo, você já foi embora. Então você tem outra chance. Aí o que mais, pessoal? João 1, versículo 12 e 13. Contudo, os que recebeu e os que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus, os quais não nasceram por descendência natural. Então, não é coisa natural, nem pela vontade da carne, né? Vontade do homem, do ego, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, nasceram do Espírito. Está falando desse nascimento. Então, aí você vai ter o direito de se tornar filho de Deus, através do que você receber e crer no nome de Cristo. Tá? Aí dá o direito a você de você ter esse nascimento espiritual. Tá? Eu tenho que me explicar aqui, tá, pessoal? Porque parece um tema fácil, né? Nascimento espiritual, mas não é, porque tem muita confusão ainda, pessoal. Muitos contextos religiosos com confusão sobre o nascimento espiritual. Porque você tem que ser espiritual para saber sobre o nascimento espiritual. Se você não é espiritual, você, carnal, vai ficar lendo a Bíblia, vai entender totalmente errado. Por isso que tem evangélico até entendendo errado. Aí o que mais, pessoal? 1 João 3, versículo 1 e 2. Veja como é grande o amor que o Pai concedeu, ser chamado de filho de Deus, o que de fato somos. Então, o apóstolo falando, né, João? Pois o mundo não conhece, porque não conheceu. Amado, agora somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou que haver de ser, mesmo quando não haver de se manifestar de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, pois o veremos como ele é. Então, a gente vai ver como ele é, tá? Porque a gente vai ser igual a ele, vai ter um corpo igual de Cristo. Tudo isso, tá, pessoal? E a gente somos filhos de Deus, né? Quando a gente crê em Cristo, a gente tem esse nascimento, a gente desperta a consciência, a gente se torna um filho de Deus. Aquele que só torna filho quando ele nasce espiritualmente. As pessoas ainda que não nasceram espiritualmente, tá, pessoal? Não é filho de Deus, é criatura de Deus, tá? Entenda isso. Não é todo mundo aí, porque tem alguma religião, até no conceito espiritualista, acredita que todos são filhos de Deus. Não é assim, tá? É esse que nasce espiritualmente. Por isso que Jesus foi bem claro. Quem não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus, não é filho. Porque só entra no reino de Deus quem é filho de Deus. É claro, não dá para repetir de novo, né? Aí ele fala, Mateus 18, versículo 1 até o 4. Vamos ler. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino do céu? Chamou uma criança, colocou no meio dele e disse: eu asseguro que não se converter e se tornar como criança, jamais entrarão no reino do céu. Portanto, quem se fizer humilde como esta criança, este é o maior no reino do céu. Então, o maior no reino do céu a gente sabe que é Cristo, tá? Porque o humilde, a humildade que ele demonstrou, a coisa que ele... Ninguém é maior do que ele. Então, ele falou isso para que os discípulos se convertessem e se tornassem como uma criança. Por que criança? É criança, a gente vai voltar a ser criança? Não, é a criança espiritual.
que tem a ver com humildade, né? Você viu ele falar que se não tornar humilde como essa criança, este é o maior no reino do céu. Entende, pessoal? O que mais? 1 Pedro 1:23. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível. Então, não de uma semente, né? Porque quando a gente é gerado aqui, esse ego aqui, a gente veio da barriga da mãe. Então, o meu pai precisou lançar semente lá dentro da minha mãe, né? No útero, para formar aqui esse corpo para mim, formar esse ego. Eu vim para essa realidade. É perecível essa semente, mas imperecível. Então, a gente, quem é aquele que nasce espiritual, ele nasce de uma semente imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Então, o espiritual, ele é nascido pela palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus, tá, pessoal? Ela vai gerar esse novo nascimento desse ser espiritual. Então, você vê que é aquilo que Cristo está falando. Se não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, que é a transformação, não vai entrar no reino. Tá? Estamos sendo preparados para entrar nesse reino. Aí ele fala, darei a ele um coração não de... Ezequiel 11, 19 e 20. Darei a ele um coração não dividido e porei um novo espírito dentro dele. Retirarei dele o coração de pedra e darei um coração de carne. Então agirão segundo o meu decreto e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei seu Deus. Então, pessoal, é isso que está acontecendo, tá? É o despertar aqui. Deus está tirando o coração de pedra e dando um coração de carne. É o tema que eu falei há uma semana aí, que eu falei sobre o humanismo espiritual. Então, você vai se tornar humano. Porque quem tem coração de pedra, ele não está sendo humano. Olha agora a humanidade com coração de pedra que está aí. Cada um no seu egoísmo aí, pessoal. Não é humano, tá? Ainda não é humano. Você está refletindo outra imagem que Deus não queria. A humanidade como geral. É preciso o quê? Nascer de novo. Tá? Aí o que mais, pessoal? Romanos 6, versículo 4 até o 7. Portanto, fomos sepultados com ele com ele na morte por meio do batismo. Então, quando a gente está sendo batizado pelo Espírito, que é o quê? É a transformação interior. Então, ali a gente está sendo sepultado. A gente está sepultando o nosso ego, sepultando várias coisas. A fim de que, assim como Cristo, não é um batismo lá que você toma, desce na água, batizou aí, a pessoa continua a mesma. Cadê a mudança? Cadê o sepultamento? A pessoa está aprontando do mesmo. Nossa, pessoal, quantas pessoas eu vi aí batizadas aí, que não sei o que aí, tá aí hoje aprontando aí, pessoal. Não é isso, tá? Então, entender errado, tá? Eu tenho que vir aqui falar sobre esse nascimento, para saber que é esse nascimento é o despertar da consciência. É a mudança de dentro, transformação interior, de dentro para fora. Né? Aí ele fala assim, como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele. Então, os discípulos sabiam.
para que o corpo do pecado seja destruído, então o homem do ego, e não seja mais escravo do pecado. Então, esse pecado não domine mais o homem espiritual, que vai dominar todas as coisas. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, quem houve esse nascimento, houve essa morte simbólica do ego, tá? Então, você já foi justificado. Entende, pessoal? Então, tem gente ainda que está sendo transformado, tá, pessoal? Aos poucos, gradualmente, porque ele falou que o processo é gradual, tá? Então, às vezes, tem pessoas que estão, mas elas estão no processo de transformação interior, que é esse nascimento espiritual. É o despertar da consciência. Aí, o que mais, pessoal? Gálatas 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegar a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei, a lei lá mosaica, né? A fim de redimir o que estava sob a lei, para receber a adoção de filho, para se tornar filho. Porque não tinha filho de Deus. O único filho foi o que Deus mandou, que agora a gente está sendo adotado por esse filho, para a gente se tornar adotado pelo Pai através de Cristo. Tá? Começando a trabalhar para a gente começar a passar a imagem do Filho de Deus. É o que Paulo fala aqui, ó. Gálatas 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, então, ele sabia que estava vivendo uma vida no corpo. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se integrou por mim. Então, ele disse, enquanto eu viver nesse corpo, eu vou estar passando a imagem, aquilo que Cristo, né, queria que a imagem do Filho de Deus. Então, ele, enquanto ele disse que está vivendo no corpo, ele vai viver pela fé no Filho de Deus. Tá? O que mais? Colossenses 3, versículo 9 até 11. Não minta um ao outro. Então, irmãos, não pode mentir um ao outro, visto que você já despiram do velho homem, se é que já despiram, tá? Se você não despira, tá tudo certo. Você está mentindo, tá tudo certo. Mas precisa trabalhar esse lado. Com suas práticas, se revista do novo. Então, do novo o quê? Do novo homem. Que homem é esse? Que novo homem é esse? O homem espiritual, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Então, cada conhecimento você vai ser renovado para passar a imagem do Criador, pessoal. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego, judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. É tudo e está em todo. Então, Cristo é tudo em tudo. Aquele que nasceu, se despiu do velho homem, tá? Aí vai formar esse corpo de Cristo. Você entra no reino. Você está na igreja, tá? No corpo de Cristo. Então, não, no corpo de Cristo não existe essa... eu sou judeu, eu sou grego. Não existe, tá? Acabou a sua nacionalidade, é do céu agora. Tá? Então, esse é o Israel espiritual. É o que Deus fala ali. É aquele Israel que vai ser salvo. Aí o que mais, pessoal? 1 Pedro 2, versículo 2 até 3. Como criança recém-nascida. Então, por que ele está falando isso com os irmãos?
como criança, então os irmãos era bebê. Entende, pessoal, que existe a criança espiritual porque nasceram. Só pode existir criança espiritual porque nasceu espiritualmente. Então, deseje de coração um leite espiritual. Puro, puro, viu? Não é o leite misturado com fermento aí da matriz religiosa. É o leite puro, com verdade, sem nenhum engano, tá? Para que por meio dele cresça para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. Então, agora que vocês provaram que o Senhor é bom, então, despertaram, né? Porque quando você prova que o Senhor é bom, é quando você desperta, tem esse nascimento. Então, ele, como criança recém-nascida, busca agora a verdade pura, o leite puro, a palavra de Deus pura, tá? Senão você morre, tá? Você comer uma coisa envenenada aí das religiões espirituais, você morre espiritualmente, tá? Cuidado, hein? Cuidado com o que você está comendo aí. Aí, 1 Pedro 1,23. Sendo de novo gerado, não somente corruptível, mas incorruptível, pela palavra de Deus viva que permanece para sempre. Então, a gente está sendo gerado agora. Qual é esse? Está gerando que homem? O homem espiritual. Tá? Quando desperta, tem esse nascimento espiritual, você foi gerado o espírito e vai ser alimentado, tá? Para crescer, se tornar um adulto, para poder trabalhar na espiritualidade. O que mais, pessoal? Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia da sua criatura. Então, pessoal, a gente é gerado, né? Esse ser espiritual, segundo a vontade dele, pela palavra da verdade. Então, só pode gerar uma pessoa espiritualmente quando tem verdade. Lugares que não tem verdade aí, tem mentira, tem engano, não pode gerar seres espirituais elevados. Então, vai gerar falso profeta, enganadores. É por isso que está cheio aí. Um monte dessa matriz que ela está gerando muito falso profeta. Por quê? Porque não está se firmando a palavra da verdade. Tá? É preciso ter alguém da verdade, desperto verdadeiramente, que traz a verdade para gerar outras pessoas na verdade. Porque senão, olha aí quanto tem aí falso profeta, pessoal. Porque foi gerado. Mas foi gerado numa semente corruptível, não de uma semente incorruptível. Porque aquele que é de Deus, ele vai ser gerado pela uma semente corruptível. Tá? Então, para que fôssemos como primícia da sua criatura. Então, a gente era criatura e a gente se tornou filho pela primícia de que a gente entrou na palavra de Deus. Tá certo, pessoal? Repare bem, tá? Repare bem o que eu estou falando, tá? Aí ele fala, Tito 3, versículo 5. Não pela obra que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito. Então, pela lavagem da palavra, a gente vai se regenerando e através do Espírito vai nos renovando para a gente se tornar a imagem do Criador, a imagem de Cristo. Mas você, para entrar nesse processo, você tem que... por isso que eu coloquei. E como entrar nesse processo de transformação? Você tem que despertar, que é esse nascimento espiritual.
Nesse nascimento espiritual, o que é que eu faço, irmão? Para eu nascer, você tem que se converter de todo o coração, tá? E aí, ser sincero para se chegar diante de Deus. Aí Deus vai abrir sua consciência. É o nascimento espiritual, tá? Não é nascer entrando na barriga da mãe, tá? Porque a gente conhece o nascimento, a gente veio no mundo, para esse mundo assim, né? Mas não é isso, tá, pessoal? Aí o que mais, pessoal? Romanos 13, versículo 11. E isto digo, reconhecendo o tempo que já a hora de despertar do sono, porque nossa salvação está agora mais perto, né? Está mais perto do que nós quando aceitamos a fé. Então, tem pessoas que aceitaram a fé, tá? Mas ainda ela não nasceu, ela não despertou, porque ainda está no sono. Tem que despertar, pessoal. Não pode, tá? Tem muita gente assim em grupos aí religiosos, tá? Principalmente os evangélicos, pessoal. É até uma boa pessoa, tá lá, mas ainda tá no sono. Não nasceu espiritualmente. E é preciso, é o que eu tô fazendo aqui, para ver se desperta. Desperta essas pessoas. Já despertei aqui algumas do meio aí evangélico, tá? Tá aqui me assistindo. Mas tem gente que ainda está no sono. Ela até aceita a fé, não, eu aceito Jesus, tal. Ela aceita aquela coisa que é trazida de Cristo, mas ainda ela não despertou, ela está perdida. Então, já é tempo de despertar do sono, porque a salvação está perto da gente. Mesmo que você quando aceitou a fé, tá? O que mais? Efésios 5,14. Porque o que é claramente relevado se torna luz, né? E por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante da morte, dentre os mortos, né? E Cristo te iluminará. Então, é isso, vai levar a iluminação para você se tornar luz, pessoal. Tem muitas pessoas, era para se tornar, pessoal, o tempo que tem num grupo religioso, mais de 40, 30 anos, já era para se tornar e um mestre está despertando consciência, ainda está como criança. A minha igreja é verdade. Já, ainda está com criancice, pessoal. Entende? Não, parece que não quer crescer, está na síndrome de Peter Pan. Não quer crescer nunca, quer ficar sempre criança. Não pode, pessoal, você tem que crescer no entendimento, tá? Se tornar a imagem de Cristo, tá? O que mais? Vamos terminar aqui, porque tem muita zoada aqui, tá, pessoal? 2 Coríntios 3, versículo 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, pessoal, a gente está nessa caminhada, aqueles que nasceram, despertaram a consciência, estamos sendo transformados. A imagem, né, do Senhor. Cada dia que passa vem, e isso vem do Senhor, que é Espírito. Então, é o Espírito que está trabalhando no seu interior para formar esse novo homem espiritual, com essa nova imagem, tá? Não imagem de engano, nada, uma imagem de um homem íntegro, né? Humildade, de amor, né? Vai fazer com que vocês entrem nessa frequência. O Espírito vai trabalhar, mas você tem que ter o Espírito. Tem pessoas que estão agora e não tem o Espírito de Deus? Tem. Então, não vai ter o trabalho de transformação interior para nascer de novo, tá? Não vai ter.
Aí o que mais? 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Então, é nova. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisa nova. Então, ele é um novo homem espiritual. Aquele que está em Cristo. Porque nem todos ainda não estão em Cristo. Falam que estão com Cristo, mas não estão, tá? Repare bem nos sinais, tá? Ah, o que mais, pessoal? Colossenses 3, versículo 1 e 4. Portanto, já que você ressuscitou com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Veja bem o espírito daquele que ressuscitou com Cristo. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, em Deus. Quando Cristo for, quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então você também se manifestará com ele em glória. Então você vai vir em glória com ele, vai se manifestar também nessa realidade também. Tá, pessoal? É isso, pessoal. Mas tem muita gente procurando coisa terrena, pessoal. E essas pessoas ficam falando que é espiritual, que é cristão. Eu fico olhando assim, eu tenho que perguntar, pessoal, será que essa pessoa... Eu pergunto a espiritualidade. Será que essa pessoa, ela nasceu de novo? Será que ela despertou a consciência verdadeiramente? Até pessoas que estão no meio espiritualista falando de despertar, tá? Eu estou perguntando, tá? Claro, para ver se é intuição, mas o que ele me mostra é totalmente diferente. São pessoas ainda que não estão despertas, mas estão querendo encontrar o caminho, estão querendo, tá? Se algumas se perderam também, entraram no engano, nas coisas, se perderam também. Mas tem uns que, né, ainda estão aí cambaleando, mas estão nesse caminho aí espiritual, tá? Aí o que mais? Atos dos Apóstolos 2:38. Pedro respondeu, então, Pedro, né, o apóstolo de Cristo. Arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então, para esse nascimento acontecer, a gente tem que se arrepender. É um sentimento, tá? Que acontece na hora que a pessoa está nascendo espiritual. Se a pessoa não demonstra arrependimento, tá, pessoal? Não nasceu espiritualmente. Não teve a convenção. Não se arrependeu. Não se converteu como criança. Tá? Para que o perdão do seu pecado e receba o dom do Espírito, para que o Espírito Santo comece a trabalhar interiormente. É preciso ter esse arrependimento, tá? Ah, o que mais? Efésios 2, versículo 8 até 9. Vamos ler aqui. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de você, é um dom de Deus, não por obra, para que ninguém se glorie. Então, não é porque você vai fazer uma obra aí, tá? Eu posso fazer aqui esse canalzinho, tá? E posso ser salvo. Não é que você vai ter... Por isso que eu não me preocupo em ter... eu vou ter muitos membros, muitos likes. Eu quero isso. Eu não tô nem aí, tá, pessoal? Eu agradeço quando as pessoas vêm aqui, tá? Se inscreve, tá aqui dando like, estão aqui assistindo, estão me ajudando, eu agradeço. Mas eu não me importo. O importante para mim aqui é eu estou trabalhando essa minha espiritualidade com sinceridade, não deixar eu sair da frequência espiritual, que a espiritualidade
É isso que importa para mim. O resto vai acontecer, tá? Oh, meu Deus, você já tá mais de 10 milhões, não sei o que, dinheiro, tal. É só para usar aqui, tá, pessoal? E isso causa perturbação, tá? Por isso que eu tô falando, quando cresce aqui no meu canal, eu digo, não sei se isso vai ser bom ou ruim, mas vai trazer algum benefício? Vai. Mas vai trazer também perturbação. Porque quanto aumenta aqui as outras pessoas ficam de olho em você. Ó, o que é que esse cara tá fazendo? Nossa, tá atraindo muita gente. Tá despertando muita gente. Então a Matrix está de olho. Principalmente a Matrix religiosa, tá? Então, vai trazer problema. Então, ele fala que a gente é salvo pela graça. A graça de Deus, que é Cristo. A gente é salvo por Cristo. Isso não vem da gente. Vem como é que se diz? Vem de Deus, tá? Esse sentimento de a gente buscar essas coisas vem de Deus. Quando você sente isso, você começa a despertar, buscar desejo para essas coisas. Tinha gente, tá, pessoal, que tava aquele pensamento de balada, de beber, não tava nem pensando em coisas espirituais, começou a sentir um desejo, assim, começou a se isolar. As pessoas dizem, nossa, o que é que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo? E ela começou, porque ela começou a buscar as coisas espirituais. Ela estava despertando, né, pessoal? Processo do nascimento dela. E é importante cuidar essa hora, para que cuidar desse bebezinho, para que ele nasça, dar a mamadeira, o leite da verdade pura, né? A palavra de Deus. Não ensinar errado. Quando ensina errado, instrui errado, pode matar esse bebê aí espiritual, tá? Por isso, muito cuidado nessa hora, tá? Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês. Essa é a segunda parte. Graças a Deus, demorou um pouco, porque deu um problema aqui. Você viu zoado ainda, tá? Mas conseguimos fazer, tá? Espero que vocês assistam a primeira e a segunda. E agradecer a vocês, as pessoas que estão chegando nova pro meu canal também. Obrigado, tá? E agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!